Olá, estamos estreando hoje uma nova série, TMA Entrevistas, que é uma iniciativa do Comitê de Stress M&A. Gostaria de agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores institucionais, Galdino Coelho Advogados e Lolato Rangel Ribeiro Advogados. Bom, para estrear o nosso programa de hoje, nós temos aqui dois convidados especiais, o Dr. Manuel Justino e o Dr. Francisco Satiro. Hoje falaremos sobre negócios que, em tese, não podem requerer a recuperação judicial. Para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, gostaríamos de trazer uma reflexão sobre o artigo 47 da Lei 11.101, que diz assim: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. Com base nesse princípio, nós podemos extrair que o objetivo do legislador foi a manutenção da fonte produtora foi a manutenção da fonte produtora. A partir desse dispositivo, eu gostaria de começar com uma indagação ao Dr. Manuel Justino, se é possível nós trazermos uma interpretação extensiva do artigo 47 em relação a agentes que não são sociedades empresárias. Para responder exatamente com relação ao artigo 47, eu acho curioso o seguinte: o artigo 47 ele já foi visto assim como panaceia para resolver todos os problemas. Qualquer coisa que se falava, não, o princípio da recuperação, o artigo 47, sagrado, etc. A gente precisa tomar cuidado, porque realmente o artigo 47, eu diria que em matéria de sensibilidade com relação à lei, o artigo 47 é o motor central, digamos assim, da recuperação judicial. Foi ele que, vamos dizer, matou aquela ideia anterior do Decreto-Lei 7661 de 1945, que era o seguinte: olha, está em crise, decreta a falência. Não, está em crise, vamos ver se a crise é crise financeira, crise econômico-financeira passageira, ou se é insuperável. Se for superável, vamos aplicar o artigo 47. Mas precisa tomar cuidado, realmente, para que não se veja no artigo 47 a possibilidade de encaminhar qualquer tipo de problema, inclusive para tentar conceder recuperação judicial para aquela empresa que não tem condições de recuperação judicial. Então é preciso tomar cuidado com isso. Mas o que eu acho extremamente curioso, e eu sei que eu vou voltar nesse assunto ainda hoje, e para isso é que eu chamo a atenção, como a Bruna falou também do artigo 1º, eu queria chamar a atenção para isso. Claro que todo mundo sabe disso, mas se a gente for falar só o que todo mundo não sabe, a gente não fala nada. Então vamos falar o que todo mundo já sabe, só para lembrar, não é? O artigo 1º, vejam que curioso. O artigo 1º diz que esta lei disciplina a recuperação judicial do empresário e da sociedade empresária. Então o artigo 1º fala em empresário e sociedade empresária. Claro que todo mundo já percebeu, mas não sei se leva às últimas consequências, que o artigo 47 não fala em empresário e não fala em sociedade empresária. O artigo 47 fala que, promovendo assim a preservação da empresa. Então, eu acho extremamente importante que a gente examine, quando examinar o artigo 47, examinar sob esse aspecto, talvez até em oposição ao artigo 1º, para reforçar bem esse aspecto. Artigo 1º fala em empresa e empresário. O artigo 47, ele dá uma abertura bastante maior do que empresário e sociedade empresária. Empresa é muito mais do que empresário e sociedade empresária. Eu sei que nós vamos voltar a esse assunto, mas eu acho extremamente importante que a gente examine isso. E só vou terminar também, porque nós temos, evidentemente, a limitação de tempo, eu vou terminar para dizer o seguinte: realmente, o motor central, o coração da recuperação judicial, vamos dizer, a mola mestra que ajuda a interpretar a lei é o artigo 47. Volto a dizer, sem que se veja no artigo 47 a solução para todos os problemas. Como é que é? A cornucópia da qual você tirará qualquer prêmio. Não, precisa examinar com calma,
mas tendo em vista isso aí. Era o que eu tinha a falar bastante, bastante resumido sobre o artigo 47, tá? Vamos lá. Muito obrigada, doutor Manuel Justino. Eu gostaria de ouvir as ponderações do doutor Francisco Satiro sobre esse ponto. Obrigado, Bruna. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Também agradeço o convite do TMA, Grazi, a sua presença, a satisfação de poder dividir mais um evento com o meu grande amigo e grande mestre, professor Manuel Justino, uma pessoa que eu estimo profundamente. E num assunto que é um assunto tão interessante, né, sobre todos os aspectos, é um assunto interessante e importante. O artigo 47, concordo plenamente com o professor Manuel, é, sem dúvida nenhuma, o artigo mais importante da Lei 11.101, principalmente em matéria de recuperação judicial, não tenho a menor dúvida disso. Eu sempre tive uma leitura um pouco diferente do geral desse artigo 47. A impressão que eu tenho, e seguindo a ordem desse artigo 47, que diz que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Se a justificativa em como o legislador usa as palavras e em que palavras ele usa, para mim sempre foi muito claro que o objetivo da recuperação judicial é servir de um instrumento para que devedor e credores possam achar uma solução negociada para a crise da empresa. E aí temos objetivos que são mais imediatos e objetivos que são mais mediatos. Porque, com que objetivo? Para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, seriam objetivos imediatos. Para quê? Em segundo grau, para promover a preservação da empresa, a função social e o estímulo à atividade econômica. Sob meu ponto de vista, se analisar desse jeito esse dispositivo, se percebe que, de fato, os primeiros, quer dizer, o objetivo em si, que é a viabilização da superação da crise, não a superação da crise. Então, a lei oferece a ferramenta, que é o alinhamento dos credores, a decisão em maioria, o stay e assim sucessivamente, para viabilizar uma negociação coletiva que, de outra forma, seria inviável, nós sabemos, seria inviável sem esse tipo de mecanismo. Então, definido esse tipo de mecanismo, se consegue dar um caminho para, se for o caso, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores. E, se isso acontecer, atingiremos, sim, os objetivos que são mais imediatos, que são preservação da empresa, função social, estímulo da atividade econômica. Afinal de contas, é desejável que as empresas, na medida do possível, se mantenham no mercado. Nós vamos entrar nesse ponto provavelmente mais à frente na conversa, por uma série de razões. Esse dispositivo do artigo 47 acabou sendo inteiro identificado com um dos únicos objetivos, e ainda assim um objetivo, a meu ver, imediato da lei, que é a preservação da empresa e sua função social. E, mais recentemente, se acresceu a isso um segundo objetivo imediato, que é o estímulo à atividade econômica. Esse dispositivo já serviu para relativizar a aplicação de uma série de dispositivos da lei. Mas nesse ponto eu concordo, aliás, nesse ponto eu sempre concordo com o meu amigo, professor Manuel. Se
o artigo 47 for suficiente para afastar quaisquer dispositivos da lei que não se coadunem, de acordo com a interpretação judicial, àquilo que ele diz, nós não precisaríamos da lei inteira. Bastaria termos o artigo 47 e os juízes, que são muito sábios na aplicação da lei, bem formados e competentes, teriam condição de viabilizar, de identificar quais seriam os melhores meios de garantir a preservação da empresa, a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores. Então, acho que recentemente não, desde que entrou em vigor a lei, o artigo 47 costuma ser uma fonte de, eu diria, quase, não vou falar desculpa, né, mas é uma fonte inesgotável de justificativas para relativização das estruturas que a própria Lei 11.101 estabeleceu. Então, eu acho que ele é tão importante quanto perigoso da forma como ele é usado, e estou me referindo, claro, ao artigo 47. Fica bem claro que o objetivo da lei é a manutenção da fonte produtora, da geração de empregos, da preservação da atividade, né, em decorrência de todos os benefícios sociais que advêm dela. Bom, fica claro também que o objetivo da lei não é preservar os interesses pessoais dos sócios, mas da atividade de todos esses benefícios que nós já citamos. Bom, com base nesse entendimento, é possível nós pensarmos no ajuizamento da recuperação judicial, de associações civis, de pessoas jurídicas que não estejam expressamente proibidas no artigo 2º da Lei 11.101, mas que exercem atividade econômica organizada? Para começar essa discussão, eu gostaria de ouvir o Satiro. Essa é a pergunta. É uma pergunta para a qual eu sei que a posição do professor Manuel é uma posição diferente. Eu tenho duas respostas para essa pergunta. Uma resposta é sim, a outra resposta é não. E eu vou explicar o porquê que é sim e o porquê que é não. Sob o ponto de vista de lege ferenda, eu acho que sim. Eu acho que deveria ser possível a qualquer agente econômico se utilizar da recuperação judicial. E vou explicar o porquê. Se a recuperação judicial é, na verdade, e daí veio a nossa inspiração, uma alternativa para preservar o valor daquela entidade que estaria em estado de liquidação, de falência, mas que em atividade tem um sobrevalor, preservar este sobrevalor, preservando a manutenção da atividade, me parece a melhor solução. Não parece a melhor solução, não foi algo que saiu da minha cabeça, isso é algo que se concluiu no final da década de 90, que os americanos aplicam desde a década de 80 e que basicamente o mundo todo aplica a partir dos anos 2000. Então, o que me parece é que qualquer entidade cuja atividade gere um sobrevalor, que possibilite um sobrevalor na sua manutenção, deveria ter meios para poder seguir na sua atividade mediante coordenação das ações de devedor e credores, a fim de preservar esse valor, e todo o resto que vem no dispositivo estaria satisfeito por consequência. Não seria um objetivo imediato, mas ele estaria satisfeito por consequência. Então, sob o ponto de vista de lege ferenda, a minha resposta é sim, e eu vou mais longe. Não só é sim, como quando eu tive a oportunidade de trabalhar na redação de uma proposta de alteração da Lei 11.101, entre 2017 e 2018, na verdade começou em 2016, mas basicamente 2017, um dos principais pontos que foi colocado na lei foi a troca do conceito de empresário pelo conceito de agente econômico. Aliás, o nome agente econômico vem
exatamente desse artigo 1º proposto lá no primeiro PL, lá atrás, num grupo de trabalho, do qual participamos eu, professor Paulo Fernando, professora Sheila, Cássio Cavalli, o Ayub, Daniel Carmo Costa, em suma, uma quantidade grande de pessoas. Então, o artigo 1º substituía a expressão empresário pela expressão agente econômico. E já achei aquela época que era um acréscimo conservador, porque, na verdade, imagino eu que qualquer pessoa jurídica que tenha segregação patrimonial deveria ter acesso a um mecanismo como esse, para coordenar os seus credores. E, desde então, esse foi um dos dispositivos que mais polêmica gerou. E, em parte, a polêmica vem do fato de que hoje se vê a recuperação judicial como se via a concordata antes da reforma da lei. Então, se vê a recuperação judicial como um benefício que vai prejudicar credores, ou como virou uma expressão corrente, que vai impor distribuição de prejuízos aos credores, de forma a fazer com que os sacrifícios dos credores sejam o caminho para a manutenção de uma empresa em atividade, com o único objetivo de preservar interesses, benefícios sociais, empregos e impostos. Entendo que não é esse o objetivo da lei. Talvez 1 ou 2 países, até hoje, usem esse critério como um critério objetivo para permitir a recuperação judicial. São países que estão longe de ter um regime de recuperação judicial minimamente eficiente, ou reconhecidamente eficiente. Um deles é a própria França. E apesar de tudo isso, quer dizer, com toda essa circunstância, ter colocado esse regime na lei gerou uma quantidade enorme de polêmica, e o resultado é que saiu do projeto de lei, o projeto de lei que será votado na semana que vem. Nós estamos hoje na penúltima semana de agosto, então o projeto de lei que será votado na semana que vem não tem essa expressão, e mais do que isso, tem uma série de medidas limitadoras da possibilidade de utilização da recuperação judicial por entes não empresários. Dito isso, então, eu passo para a segunda resposta, que é não. Então, eu acho que de lege ferenda deveria poder. Sou amplo defensor de que se possa fazer. Sob o ponto de vista, de acordo com os dispositivos da Lei 11.101, a minha resposta é: lamentavelmente, pela Lei 11.101, não é possível a aplicação da recuperação judicial às entidades que não sejam, e aí é uma coisa importante, o empresário individual, a pessoa do empresário, e mesmo assim, no caso do produtor rural, a gente vê a grande celeuma que surge. Então, o empresário individual e a sociedade empresária, ambas definições claras no Código Civil, artigos 966, artigo 982, está muito preciso lá o que é. A gente não tem casos de extensão desse conceito, então, sob o ponto de vista do regime legal atual, entendo que não cabe, mas entendo que deveria caber, e a lei deveria permitir esse tipo de aplicação do dispositivo. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra para o doutor Justino, que vai fazer as suas considerações sobre o tema. O meu amigo e professor Satiro concorda em parte comigo e discorda em parte comigo. Em compensação, eu também concordo em parte com ele e discordo em parte com ele. Tá? O Satiro me facilitou uma coisa aí. Satiro, eu queria aprender a falar com a tranquilidade que você fala. Eu, quando começo a falar, e eu sei que eu tenho tempo, eu me angustio e começo a falar uma coisa em cima da outra, um monte de coisa e tal, mas eu ainda aprendo. Um dia eu ainda vou aprender. Eu ainda tenho esperança, tá?
não tenho tempo, mas tenho esperança. Vamos lá. O Satiro me facilitou uma coisa que eu não precisei falar, que eu iria fatalmente falar, sobre o problema da teoria da empresa e a teoria do agente econômico. Isso aí, na realidade, foi uma lembrança que ele fez. Nós todos, quanto a isso, não temos nenhum problema, sabemos o que é a teoria da empresa, o que é a teoria do agente econômico e quais as consequências de assumir uma teoria ou outra. E como o Satiro falou, na realidade, eu vou tentar, então, aproveitar o meu tempo para defender o ponto de vista que eu tenho no seguinte sentido, de que o artigo 1º não impede que agentes econômicos possam pedir recuperação judicial. Eu vou um pouco mais longe, é que aqui não daria tempo de falar. Eu iria até sobre o artigo 2º, eliminando talvez banco, etc. Eu iria até para o artigo 2º, mas deixa isso de lado, vamos falar só do artigo 1º, tá? Vejam o seguinte, e agora eu já estou aproveitando e pegando aquele gancho que eu tinha dado logo no início. O artigo 1º fala que só pode pedir recuperação judicial empresário e sociedade empresária. Por quê? E aí o que eu vou ver? O que é empresário e sociedade empresária? Eu vou lá no artigo 44 do Código Civil, né, são pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades. Aí depois eu vou lá no 966, no 981, etc., e aí vou saber o que é sociedade empresária e vou saber o que é empresário. Tá? Então, Satiro, eu acho curioso realmente isso. Pode parecer argumento especioso, mas não é, já que nós estamos tentando examinar a lei na sua letra. Eu quero tentar demonstrar que, sem ativismo judicial, a gente pode, sim, permitir recuperação judicial para o agente econômico. Vejam, o artigo 44, então, fala em sociedades. Então, só sociedade empresária e empresário, 966, 971, etc., é que poderia pedir recuperação judicial. Se isso fosse verdade, não é verdade. E nós sabemos que não é verdade. Se isso fosse verdade, as EIRELIs não poderiam pedir recuperação judicial, porque a EIRELI não está no inciso 2º, como a associação também não está no inciso 2º, está no inciso 1º. A EIRELI que exerce atividade empresarial, ninguém discute que pode. Pode, me parece que isso é tranquilo. Não é? Então, sobre esse argumento, vamos dizer, pegando a letra da lei. Agora eu volto lá e vou para o artigo 47, por isso que eu falei que eu voltaria nesse assunto, eu sabia que eu teria que voltar nesse assunto. O artigo 47 não fala em empresário, não fala em sociedade empresária, fala em empresa. Nós sabemos, não vai dar para falar sobre isso, mas todo mundo sabe, a teoria lá, a visão poliédrica do Asquini. O Asquini tem a visão poliédrica e empresa pode ser entendido como atividade empresarial. Ou seja, pode você, naquelas 4 visões que ele tem, não é? E sob o aspecto de Asquini, que nós todos aceitamos, da atividade empresarial, eu pego um exemplo, vou pegar o último exemplo, que é do Rio de Janeiro, que é a UCAM, que é a Cândido Mendes. A Cândido Mendes, se você examinar, ela tem todas as características de atividade empresarial. A única característica de atividade empresarial que ela não preenche é a divisão do lucro entre os sócios. Mas isso aí tem algum problema para o meio social? Interessa para o meio social preservar aquela sociedade anônima ou aquela sociedade limitada que divide o lucro entre eles e não interessa para a atividade social preservar a UCAM, que faz tudo que uma sociedade empresária faz. E faz melhor ainda. Ao invés de dividir o dinheiro para ele, como é do sistema capitalista, não. É uma associação que reinveste tudo aquilo na própria atividade. Atividade que, se você deixar de lado isto que eu acabei de falar, é uma atividade empresarial. Ela preenche todas as condições. Eu precisaria de uns 15, 20 minutos para examinar isso, e eu sei que eu não tenho esses 15, 20 minutos, então eu só peço que vocês examinem o artigo 966, o artigo 981, para verificar que as condições para que você reconheça uma empresa, uma atividade de empresa, você tem lá.
E eu sempre lembro, o que é empresa? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma empresa. Claro que não é uma empresa com, vamos dizer, nós não temos empregados, não temos peso social, econômico, não adianta querer fazer com que a gente fique a vida inteira fazendo isso, porque isso aqui não vai dar lucro para ninguém, não vai dar emprego, não vai dar produção, sob o aspecto capitalista, eu digo. Não é uma atividade intelectual. Agora, lá não. Se você coloca de fora uma atividade ou um agente econômico, como é o caso eu sempre esqueço o nome, da Cândido Mendes, você, na realidade, você traz um grande prejuízo social. Agora fala, bom, mas então você está querendo quebrar o galho porque atividade... Não, não. O que eu estou querendo mostrar é que o princípio que a lei consagra é suficiente para abarcar esse tipo de atividade. E a gente se lembra, eu tenho aqui anotado, porque realmente, na minha idade, a memória sempre nos traz, mas eu trago tudo anotadinho aqui, tá? Vejam, nós temos aquele caso lá do Rio Grande do Sul, que é a UBRA, que era uma sociedade anônima que se transformou em que era uma associação que se transformou em sociedade anônima, e aí houve lá a discussão dos 2 anos, etc., mas não é isso que eu quero falar. E houve também um caso bem antigo, que é a Casa de Portugal, que essa sim, era uma associação que cuidava de hospital, disso, daquilo, etc., não sei o quê, e nos 2 casos, no caso do Rio Grande do Sul, o que se discutiu foi o problema dos 2 anos, e no caso da Casa de Portugal, o que se discutiu foi a teoria do fato consumado. Mas nos 2 casos, tanto na apelação do Rio Grande do Sul, quanto no RESP da Casa de Portugal, em todos aqueles casos, o exame é feito para mostrar que aquele tipo de atividade é uma atividade que é semelhante à atividade empresária e que deve ser colocado dentro da Lei 11.101, sem qualquer dúvida. E vejam, sem qualquer dúvida, evidentemente respeitando o ponto de vista contrário, vejam, esse caso, por exemplo, da Casa de Portugal, é de 2006 ou 2007 ou 2008. Aliás, eu tenho aqui até aonde que eu tenho aqui? Está aqui. Não, essa é a apelação. Tem aqui o RESP de lá, qual que é? Sim, 1004.910. É extremamente curioso, o RESP 1004.910. Em 2008, 2009, isso que nós estamos discutindo, quem era lá era um ministro absolutamente respeitável, como todos, aliás, mas esse é absolutamente especial, o ministro Fernando Gonçalves. E o ministro Aldir Passarinho Júnior também fez uma série de exames para, no final, eles dizem que é fato consumado. Mas, de passagem, obter dictum, todos eles dizem e afirmam que aquele tipo de atividade, independentemente de outros aspectos, era um tipo de atividade que deve caber dentro da lei para efeito de recuperação. Eu tenho mania de marcar o meu tempo, eu me animei tanto que não marquei o meu tempo, mas era isso que eu queria falar. Satiro, se você concorda e discorda em parte de mim, em compensação, eu também concordo e discordo em parte de você. Pronto, era isso que eu queria falar. Dando continuidade nesse exemplo citado da UBRA, no Rio Grande do Sul, diferentemente da Cândido Mendes, ela se transformou em uma sociedade empresária às vésperas do pedido da recuperação judicial. E isso ensejou uma discussão semelhante ao que ocorre no caso do produtor rural. Porque ela não teria o período de 2 anos da Constituição para requerer a recuperação judicial. O juízo de primeiro grau negou o processamento da recuperação judicial, essa decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que o critério de 2 anos era meramente declaratório e não constitutivo, como ocorre na discussão do produtor rural. Sobre esse assunto, eu gostaria de ouvir o posicionamento do Satiro. Eu sempre sigo, o Manuel é o meu mestre, né? E eu costumo dizer que ele é a melhor doutrina, né? A gente tem que seguir sempre a melhor doutrina.
E eu quase concordo com o Manuel, quase, é bem pertinho de concordar com o Manuel. Se você pegar o artigo 1º, e eu vou entrar nos 2 anos, e por conta disso eu vou entrar nos 2 anos. Se pegar o artigo 1º, ele diz o seguinte: esta lei disciplina a recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária. Mas não é só isso, ela continua. Doravante, referido somente como devedor. Portanto, eu poderia ler devedor como empresário e sociedade empresária. Quando eu de posse dessa informação, leio o artigo 47, eu poderia ler o 47 da seguinte forma: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira, aí vem do devedor. Só que nós sabemos que para a lei, devedor é empresário e sociedade empresária. Portanto, eu poderia substituir aqui superar a situação de crise econômico-financeira do empresário e da sociedade empresária. Então, sob o meu ponto de vista, no artigo 47, há expressa referência a empresário e à sociedade empresária. Para mim, se este fosse um assunto tão desprovido da necessidade de aplicação de um ativismo judicial, a gente teria essa questão aplicada hoje na lei que está para ser aprovada semana que vem. Esse dispositivo foi especificamente rejeitado. O Legislativo rejeitou a possibilidade de substituir empresário por agente econômico. Então, fica, né, lamentando, como o meu amigo Manuel, tenho para mim que a aplicação deste artigo 47 a não empresários e não sociedades empresárias pressupõe passar por cima da lei, pressupõe um ativismo judicial, eu não tenho a menor dúvida. Nem vou questionar se é um ativismo judicial bom ou ruim. Tem outros ativismos judiciais que, no final das contas, foram muito importantes para a lei, mas que é um ativismo judicial, eu não tenho a menor dúvida. Voltando, então, aos 2 anos, né, o 48, que é o artigo logo em seguida, exige como pressuposto para a recuperação judicial, e aqui eu abro parênteses novamente, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco, e eu sei porque eu sou Chico e sou Francisco. E se esse conceito, se uma associação, se uma fundação, se uma sociedade simples, não empresária, pode pedir recuperação judicial, porque no final ela gerencia uma empresa, ela tem uma atividade típica de empresário, com mais razão ela poderia ter a falência decretada. Então, eu acho difícil depois alegar que, olha, se aplica o 47, mas não se aplica o 75 e as regras de falência. Então, é sempre necessário pensar bem onde isso vai desembocar. Até porque, se ele tiver autorizado o processamento da recuperação judicial, a não aprovação do plano vai significar a decretação da falência de qualquer jeito. Na recuperação judicial, a gente não tem uma terceira alternativa. Ou se aprova o plano e obtém a recuperação judicial, ou deve ser decretada a falência. Mas o artigo 48, e isso lembrado pelo meu mestre Manuel Justino, num artigo de jornal brilhante que vale por várias teses, o artigo diz que o devedor poderá requerer a recuperação o devedor, e eu substituo o devedor seguindo o comando do legislador por empresário individual ou sociedade empresária, que, no momento, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Aqui eu vejo uma diferença no tratamento do empresário individual rural e dos demais casos, como da Cândido Mendes, da Ubra e assim sucessivamente. Por quê? Porque o artigo 971 e o artigo 970
pressupõe um regime especial para o empresário rural. Mas ele é tratado na lei, mesmo no Código Civil, como empresário. Então, o empresário rural, que, portanto, é empresário, há quem entenda que não, que enquanto ele não fizer o registro ele não é empresário, mas o Código Civil chama o empresário rural de empresário rural. Então, o Código Civil diz: o empresário rural se submeterá ao regime do empresário quando ele quiser, a partir da sua inscrição. Então, sob meu ponto de vista, no Código Civil, o que se tem é o empresário rural desde sempre é empresário, porém, em algum momento, ele opta por aderir ao regime aplicável ao empresário comercial, ao empresário regular. E aí ele faz sua inscrição. Mas antes ele já era empresário, com a faculdade de não se submeter ao regime de tratamento do empresário. Faculdade que traz vantagens e desvantagens. No momento que ele aderiu, ele não deixou de ser empresário regular antes. Isso é diferente com qualquer outro empresário. Se ele exercia atividade empresária, pelo artigo 967 do Código Civil, o artigo 967 diz que o empresário deve fazer o registro, ele tem obrigação, aliás é uma expressão ruim, mas ele tem obrigação de fazer o registro antes de começar a atividade empresária. O que significa que se ele exerceu atividade empresária sem o registro, ele era empresário, mas ele era empresário irregular. O que não se pode afirmar do empresário rural. O empresário rural, mesmo antes do registro, exerce atividade regular. Então, o primeiro ponto é que eu concordo 100% com o professor Manuel que, diferentemente do que havia, e foi um ponto que ele levantou no artigo dele, diferentemente do que havia na lei anterior, no decreto 7661, em que se falava de exercer 2 anos atividade comercial regular, portanto, ali ficava claro que para concordata era preciso ser comerciante regular, né? No caso do 48 atual, não há essa mesma regularidade. Então, a atividade tem que ser só regular. Se a atividade é regular, mas ela é empresária, meu ponto de vista é que ela só vai ser regular antes do registro, se for a exceção do artigo 971, até porque o 970 prevê que as regras devem sempre beneficiar o micro e pequeno empresário e o empresário rural. Então, há uma expressa referência que deve-se dar um tratamento mais vantajoso ao empresário rural e ao micro e pequeno empresário. Por essas e outras, não acho que se possa usar o 971, que dispensa o registro, desde que o empresário rural não queira assumir o regime de empresário, no sentido de prejudicá-lo, mas sim, sempre no sentido de beneficiá-lo, e aqui vai. Para as demais atividades, se alguém determina que a atividade era atividade empresária, sem a inscrição ou sem o registro, essa atividade foi exercida irregularmente. E aí, realmente, eu tenho dificuldade de entender que se possa considerar regular essa atividade, portanto, não preencheria o requisito do artigo 48. Doutora Justina, considerando que essa associação ela praticava uma atividade econômica organizada, porém dentro de outro formato societário, na visão do senhor, deve ser flexibilizada a regra dos 2 anos, com base no entendimento do STJ aplicada ao empresário produtor rural, ou não? Qual que é a visão do doutor em relação a isso? Eu brinco, mas não é brincadeira, não. É verdade. Se o Satiro está comigo, eu estou com Deus, não é? Se ele concordou comigo, eu não precisava falar mais nada, não é? Mas agora, Satiro, eu é que discordo de você. A vez anterior a gente empatou, né? Você discordou e concordou, eu discordei e concordei. Agora você concordou, mas eu discordo da parte final do que você falou, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu tenho 5 minutos, vou aproveitar meus 5 minutos, mas eu não podia deixar de falar isso. Você falou como é que é? Pau que bate em Francisco, bate em Chico. E você falou que é o seu caso. Lá em Portugal, pau que bate em Manuel, bate em Mané.
Como meu nome é Manuel, eu não quis ficar atrás. Então, você vê que eu sou internacional. Né? Vamos lá. Pedindo desculpas pelo tempo que eu fiz vocês perderem com essa piada absolutamente sem graça, vamos entrar agora no que interessa, tá? Veja, como o Satiro falou, realmente, eu defendo o meu ponto de vista. O meu livro saiu, acho que um mês antes da lei entrar em vigor, daquele período de vacácio, etc. E lá naquela ocasião, eu já defendia esse ponto de vista. Eu nem sabia que ia dar tanta discussão assim, mas eu defendia esse ponto de vista para dizer que aqui, esses 2 anos, são os 2 anos da atividade comercial, e não esses 2 anos da lei são os 2 anos de atividade, e não os 2 anos de atividade comercial que existia na lei anterior. E eu achei curioso que, muito tempo depois, esse problema apareceu. A primeira vez foi exatamente no pedido de recuperação judicial do agronegócio. O agronegócio pediu, houve esse tipo de problema, houve essa discussão, e, curiosamente, a gente sabe, aí só para quem talvez não esteja seguindo tão de perto, praticamente todos os estados, praticamente todos os tribunais estaduais concluíam que o produtor rural teria que ter inscrição há mais de 2 anos. Houve vários julgamentos nesse sentido. Eu sempre defendi esse ponto de vista de que não precisava, esse ponto de vista com o qual eu concordo com o Satiro, de que não precisava haver estes 2 anos, deveria haver registro, porque o artigo 971 exige o registro, mas não com 2 anos. E eu sempre defendi aquele ponto de vista, que eu tenho sempre falado sobre isso, que a atividade é atividade regular. E ninguém, evidentemente, pode dizer que um empresário rural, um produtor rural, que um produtor rural que está aí trabalhando há 30, 40, 50 anos, o filho dele já trabalhava tudo isso, não pode dizer que a atividade dele é irregular. Então, você vai ler o artigo, e o artigo 58, o artigo diz: exerça regularmente suas atividades. Então, modestamente, é o que eu estou dizendo, para mim sempre foi claro isso. E eu realmente me admirava dos tribunais dizerem que não era o caso. Me parecia claríssimo isso. Bom, claro que, do ponto de vista de direito, ninguém é dono da verdade, ninguém. E fomos caminhando, etc., até que se chegou agora a um entendimento em que o STJ já entendeu desta forma que o Satiro entende e que eu entendo também, e já chegou a essa conclusão, no caso do Pupim e em outros casos também, não é? Aí até aqueles tribunais estaduais, e aí é até bom que o tribunal faça isso, até aqueles tribunais estaduais que eram contra, realmente chegaram à conclusão, então, de que os 2 anos eram 2 anos, sim, de atividade regular, e não de atividade empresarial, ou, como era no 7661 de 45, atividade comercial. Então, eu diria que essa questão já está pacificada. Se ela não está pacificada, ela está a caminho de pacificação. Volto a dizer, respeitando sempre todo o ponto de vista contrário, evidentemente, sem dúvida nenhuma, com todo o respeito, com absoluto respeito, para mim sempre me pareceu claro isso. Mas agora vem a parte que eu ouso discordar do meu professor Satiro. Quando eu falo meu professor Satiro, vocês pensam que é brincadeira? Não é, não. Nós terminamos o mestrado e o doutorado mais ou menos na mesma ocasião. É que ele é precoce, ele é daqueles jovens que com 10, 11 anos já sabia 6, 7, 8 línguas. Eu não, eu sou meio atrasado. Eu fui terminar o meu doutorado com 64 anos, ele devia ter o quê? 25, 26. Então, desde aquela época ele já era meu professor e continua meu professor. É a síndrome de Dom Pedro, né? Como é que é? Que o filho é mais velho que o pai, etc. Mas ainda assim eu ouso discordar com relação a esse segundo aspecto que ele terminou e que eu vou falar rapidamente, porque parece que já está passando meus 5 minutos, não sei. Veja o seguinte, no caso da Ubra, a Ubra não... Ubra, não é? A Elbra e Ubra, A Elbra era a mantenedora da Ubra. No caso da Ubra, a Ubra exercia uma atividade que não se enquadra no 971. Ela tinha o quê? Escola. Então, no 971 não se enquadra. E ela se transformou em sociedade anônima. E para ela também, eu entendo, continuo entendendo, pelas mesmas razões anteriores,
continuo entendendo que para ela também o artigo 48 não é óbice, que, aliás, é o que foi discutido lá nesse caso da Ubra, no Rio Grande do Sul, e que chegaram à conclusão final de que realmente aqueles 2 anos deveriam ser contados. Então, só nisso é que eu discordo parcialmente. Eu até acho que o Satiro, talvez, daqui a pouco, ele vai concordar com a gente também com relação a isso. Ele falou que está quase ótimo. Tomara que ele... Se ele mudar de ideia, aí eu posso parar de trabalhar, não preciso fazer mais nada, aí está tudo certo. Nós vamos passar para a nossa última pergunta do nosso programa de hoje, para nós encerrarmos. E em relação, depois de todas as discussões que nós tivemos aqui hoje, como ficaria a questão da inclusão dos créditos na recuperação judicial anteriores à data da constituição da sociedade empresária? Inclui todos os créditos ou anteriores à data da constituição da sociedade ou somente os posteriores? E já que nós estamos aqui com o Dr. Manuel Justino, primeiramente gostaria de ouvir a tua posição e depois ouvir o Satiro. Vamos lá. Dessa vez eu estou prejudicado, porque quando o Satiro começa a falar, eu aprendo tudo que ele falou e aí vou no vácuo da sabedoria dele, mas dessa vez não deu. Tá bom, vamos ver o que eu faço, tá? Veja o seguinte, eu também tenho ponto de vista firmado com relação a isso. Eu acho curioso o seguinte, só para colocar bem o problema, porque espero que haja, a gente sempre parte do princípio, não é, Satiro, que uma multidão de pessoas vai nos ouvir, não é? Então, para a multidão de pessoas que vai nos ouvir, deixa eu só colocar bem o problema. Vamos imaginar, vamos dar o caso do Pupim, o Pupim, que é o caso que foi resolvido, só para contextualizar. O Pupim passou por todos os problemas, jurídicos, juridicamente passou por todos os problemas, e houve um determinado momento em que o STJ decidiu lá naquele famoso 1.800.032, o RESP 1.800.032, é esse o número, né? 1.800.032. Decidiu uma série de coisas. E entre a série de coisas que decidiu que estão sujeitos à recuperação todos os créditos, ou seja, todos os créditos formados posteriormente ao registro numa junta comercial e todos os créditos existentes anteriormente ao registro. Essa foi a decisão. Esse foi o meu ponto de vista desde o princípio. Há uma série de implicações, isso aqui não tem, vamos dizer, a mesma tranquilidade que, pelo menos para mim, que tem as discussões anteriores, mas ainda assim eu continuo nessa senda de pensamento de que, sim, todos os créditos estão sujeitos à recuperação. E por uma série de razões. Eu acho curioso, a gente tem amizade aqui, eu fui desembargador até 5 anos atrás e tal, e eu me lembro aqui em São Paulo, um colega meu que decidiu, um dos primeiros que decidiu, ele decidiu que os 2 anos, da forma que nós pensamos, 2 anos, etc., tá valendo, pode, mas, apesar de conceder, de afastar esse óbice, ele determinava que os créditos sujeitos seriam apenas aqueles formados após o registro na junta comercial. E eu estava conversando com ele, estou dizendo, ele é meu amigo e tal, e ele dizia, tá vendo? Nós estamos dando com uma mão e tirando com a outra. E é exatamente isso, não é? Se você conceder a recuperação judicial para um empresário rural, e estabelecer que só aqueles depois do registro, não há recuperação nenhuma. Quer dizer, o que você vai recuperar? A crise dele existia no momento em que ele pediu a recuperação. Quer dizer, ele me parece que, não parece para vocês que, vamos dizer, pode ser de lege lata, de lege ferenda, etc., não sei o quê, mas não parece para vocês, de certa forma, vamos dizer, vazio? Quer dizer, olha, você está em crise, você quer a recuperação, sim, eu concedo a recuperação para você, mas eu concedo a recuperação para as dívidas que você vai ter daqui para frente. É não conceder a recuperação. Me parece aí que é uma questão de lógica. E há questões de natureza jurídica. Vejam, vamos dar o exemplo do Pupim, que aí fica mais fácil. Vai. O Pupim e a esposa dele têm um patrimônio pessoal.
Se esse patrimônio pessoal, se essa recuperação judicial, que está incluindo todos os créditos e que está incluindo o Pupim e a esposa, se ela vier a se transformar em falência, todos os bens pessoais do Pupim também serão arrecadados. Me parece que é alguma coisa até que vem em benefício dos próprios credores, não vem em prejuízo. Aquele aspecto, e aí eu termino, porque dava para falar 3 horas sobre isso, não dava, Satiro? Claro que dava, né? Não é, Bruna? Dava para falar, mas e com isso eu termino. Quando se diz, bom, mas aí você está colocando em surpresa o credor. Ora, como colocando em surpresa o credor? O artigo 971 existe desde 2002. É só ler o artigo 971 e saber que quando ele vai fazer um negócio com um empresário rural, há a possibilidade de aplicar o artigo 971 e, aplicando o artigo 971, todos aqueles créditos. Aí, bom, mas isso aí vai aumentar os juros, não sei o quê. Primeiro, eu não sei se é possível aumentar juros aqui no Brasil. Quer dizer, o Brasil já está em primeiro lugar, não precisa aumentar para pegar o primeiro lugar, tá? Mas se isso é verdade, ótimo. Então vamos conceder recuperação judicial e os financiadores aumentem, portanto, os juros e corram o risco de tudo isso. Nós estamos numa sociedade que é uma sociedade capitalista. O banco não tem que fazer favor nenhum. Se ele acha que com isso ele tem que aumentar os juros, aumente os juros. Só que precisa tomar cuidado, porque daqui a pouco não vai ter mais nenhuma empresa para pedir empréstimo, porque todas já fecharam, tá? Eu lembro sempre do Simão Bacamarte, lembra daqui a pouco está todo mundo dentro do hospício, ou seja, daqui a pouco está todo mundo dentro da recuperação, não, está todo mundo dentro da falência e não tem mais ninguém para pedir dinheiro emprestado para banco, aí o banco fecha também e vai pedir recuperação, porque ele não tem o que fazer. É isso aí. O que eu lamento é que realmente nós temos uma limitação de tempo. Eu gostaria de falar umas 3 horas sobre isso. E agora vamos ver o que o Satiro fala. Tudo que eu falei não vale se o Satiro não concordar comigo. Concordo 100% com o professor Manuel. E olha que nós estamos falando, isso aqui dá para falar 3 horas, dá para falar até mais, dependendo da qualidade do vinho, né? A gente poderia ir longe. Aliás, a gente vai de vez em quando. Posso discutir se cabe ou não cabe a aplicação do Instituto da Recuperação Judicial para não empresários ou para quem não era empresário formalizado até o momento do pedido, mas, sob meu ponto de vista, e eu vou até um passo além do que falou o professor Manuel, concordo 100% com ele. Uma vez sendo autorizada a recuperação judicial, não há justificativas para se segregar quais créditos se submeteriam ou não à recuperação judicial. Até porque o fato de se tornar empresário, não cria um patrimônio diferente do que já existia antes. Então, se for pessoa física, como no caso do recurso 1.800.032, que é o caso do Grupo Pupim, se era uma pessoa física, né, que nesse caso era um empresário individual, alguém que exercia atividade de produtor rural individualmente, que se inscreveu para se tornar regularmente um empresário inscrito individual. Ele se torna um empresário individual como qualquer outro. A inscrição do empresário individual não constitui um novo patrimônio, não segrega patrimônio, não cria um novo sujeito de direito, o que significa que, goste-se ou não, as obrigações anteriores ao registro e as posteriores ao registro estão sujeitas ao mesmo regime, assim como, esse é um ponto que talvez precisasse ser pensado com mais calma no famoso voto 1.800.032, assim como as obrigações relativas à atividade empresária e aquelas não relativas à atividade empresária. O que significa que, se o empresário rural tinha dívidas com alimentos do ex-cônjuge
com dentista, com restaurante, com aluguel da casa na praia, todas essas obrigações estão sujeitas à recuperação judicial, porque não há uma segregação entre obrigações que se submetem à recuperação judicial e obrigações que não se submetem à recuperação judicial. Essa distinção que existia no regime anterior de obrigações civis e obrigações comerciais, nem no regime anterior, que ela já foi derrubada na lei anterior, né? Tanto que você sempre pôde pedir a falência do empresário, mesmo em função de dívidas não decorrentes da atividade de empresário. É irrelevante. E por que se pode pedir isso? Porque, como falou com precisão o professor Manuel, porque se o regime não funcionar, e se entra num regime desse por conta do risco de situação de insolvência, portanto, se o regime de salvamento não funcionar, a única solução aplicável é a falência. E a falência é um regime de concurso universal, ou seja, para a falência concorrem todos os créditos do devedor. Então não há como segregar. A gente ouve por aí de vez em quando gente que diz o seguinte, falou, não, funciona da seguinte forma, quanto às obrigações comerciais e empresariais, ele está sujeito à falência. Quanto às obrigações não empresariais ou anteriores ao registro, ele está sujeito à insolvência civil. Primeiro convite que se faz é mostrar quantos casos de insolvência civil a pessoa conhece que tiveram um mínimo de sucesso. A insolvência civil, hoje em dia, é uma fábula. Não tem concretude, né? Mas mesmo que tivesse, a insolvência civil, assim como a falência, é um concurso universal. Como é possível que convivam dois concursos universais? É uma incoerência em termos. Então, no momento em que se permite que aquele sujeito de direito, se permite não, se coloca, porque pode ser que ele seja contra, no caso de um pedido de decretação de falência, por exemplo, mas que se coloca aquele sujeito de direito sob o regime de liquidação excepcional, que é a falência, porque não é a regra, é a exceção, a regra é a insolvência civil, no momento em que se abre a porta do regime excepcional, não há como fazer este regime excepcional conviver com o regime normal. Ou se está em um, ou se está em outro. Então, o crédito anterior, o crédito posterior ao registro, o crédito da atividade econômica, o crédito pessoal, o crédito familiar, o crédito de grande monta, o crédito de pequena monta, tudo isso é irrelevante. Todos eles estarão sujeitos ao mesmo regime, seja ele o da recuperação judicial e da falência, seja ele o da insolvência civil. Eu acabei de soltar um texto exatamente sobre isso, tratando especificamente do caso de produtor rural, com essa conclusão. Se alguém tiver interesse, ele está disponível no ssrn.com ou no academia.edu ou no researchgate.net. O pessoal procurar lá o nome, tem uma página lá e o texto está lá, acessível, ele vai ser publicado no livro de textos em homenagem à professora Tereza Ancona Lopes, mas ele tem uma versão prévia disponível. Então, os meus argumentos estão lá, eu realmente não vejo como segregar. E aí, por essas e outras, é que precisa sempre haver uma ponderação razoável no momento de aplicar um regime desses, porque depois de entrar é preciso pegar o pacote todo, não dá para escolher o que vai se adotar ou não. Muito obrigada. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, o tempo passou muito rápido e é um assunto que realmente demanda muita complexidade, demanda inúmeras discussões. Espero revê-los em breve em uma próxima oportunidade para darmos continuidade nesse assunto que nós tratamos aqui.
Mais uma vez, gostaria de agradecer aos nossos convidados, Dr. Manuel Justino, Dr. Francisco Satiro, que aceitaram o convite do nosso comitê de Strass M&A para participar da estreia desse programa. Muito obrigada pela participação e por terem aceitado o convite. Também gostaria de fazer um agradecimento aos coordenadores do GT na Raça, o Francisco Clemente e o Eduardo Takemi. Muito obrigada por apoiarem essa iniciativa. Agradeço a todos, agradeço ao TMA e espero você na próxima edição do nosso programa. Até lá!